Olá pessoal, tudo bem? Mais uma medida provisória, dessa vez a 936, que vai tratar sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Ok? É muito importante entender que uma medida provisória, o nome já diz que é algo provisório que depende do legislativo posteriormente. Não acredito que o problema aqui poderá ser o legislativo, porque essa medida provisória tem prazos curtos, ou seja, nós falamos de 60 no máximo 90 dias aqui. A grande questão que nós temos que ficar de olho é o STF. Já existem várias instituições e vários órgãos e associações que estão declarando essa medida inconstitucional. Tá? Todas se baseiam no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 6º, se não me falha a memória, que fala sobre a irredutibilidade dos salários. Ok? O partido Rede já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF e a Associação Nacional dos Magistrados também tem declarado que essa medida provisória é inconstitucional, entre outras. Nós não vamos tratar aqui sobre se é, se não é, a palavra tem que ser do STF, ou seja, temos que ficar de olho, qualquer novidade a gente vai avisando aos nossos clientes, tudo bem? Bom, vamos lá. O importante é entender que essa MP ela vai tratar sobre 3 pontos: redução, suspensão e pagamento. Isso aqui é o que mais pega. Quando nós falamos da 927 no artigo 18 que foi revogado, lá falava sobre uma suspensão de contrato de trabalho sem nenhuma contrapartida do fisco ou da própria empresa. É claro que isso não tinha nenhum sentido. Como é que um funcionário ficaria 4 meses em casa sem receber nenhum valor, né? Então essa medida provisória veio teoricamente corrigir essa situação. Ok? Vamos lá. No quesito redução proporcional da jornada de trabalho, é preciso que a gente entenda algumas etapas que vão ocorrer durante essa questão de se fazer esse acordo. E o nome é exatamente isso, o acordo. Esse acordo tem que ser feito entre as partes, ou seja, as partes têm que acordar que isso que é bom para ambos. Não pode o empregador tomar essa decisão unilateral. A grande questão que vão me perguntar é, mas e se o funcionário se recusar? Olha, se ele se recusar, não há proteção ao emprego nesse caso e a empresa vai ter que tomar outras medidas. É preciso entender que essa MP tem o afã de preservar o emprego, e nós vamos falar sobre isso, sobre algumas questões de carência, entre outros. Mas se não houver, o funcionário não tiver interesse nesse acordo, não há acordo entre as partes e a lei é muito específica, tá bom? Específica. Segunda questão é que vai ser preciso informar esse acordo entre as partes ao Ministério da Economia em até 10 dias. E aí nós vemos algumas observações. Como vai ser feito essa transmissão ao Ministério da Economia? Por quê? Porque quando o empregador oficializar isso com o Ministério da Economia, o Ministério da Economia vai fazer a contrapartida, que nós já vamos falar mais tarde, diretamente na conta do funcionário. E isso vai ser feito através do acordo que o empregador vai informar. Como vai ser feita essa informação? Ninguém sabe ainda. Como vai ser feito o recebimento, que prazo, tudo isso ainda vai ser disciplinado, ok? A medida provisória já está em vigor, mas precisa ainda disciplinar algumas questões, tudo bem? O que precisa constar nesse acordo? No caso aqui da redução, qual vai ser a redução proporcional, qual é o prazo, pode ser até 90 dias, então quer dizer que você pode fazer com períodos menores, tudo bem? O empregado terá que ser notificado em até 2 dias, tanto a notificação como o acordo podem ser feitas de forma digital, tá? Não vai ser necessário que o colaborador vá até a empresa para assinar nenhum documento, tudo pode ser feito de forma digital. E lá nesse acordo vai ter que estar especificando o percentual de redução, né? Que pode ser de 25%, 50% ou 70% da jornada, tudo bem? É claro que isso também vai fazer com que tenha uma redução proporcional do salário, mas o valor hora que o funcionário ganha tem que ser preservado, não pode mudar isso, tudo bem? Como é feito o restabelecimento? Ou seja, se eu quiser, eu fiz com o funcionário uma redução proporcional e agora eu quero terminar com isso. Existem 3 situações. Primeiro, o fim do prazo, então se você fez um contrato que você faria essa redução em 30 dias, acabou os 30 dias, está restabelecido o contrato comum, tá bom? O contrato normal. O empregador pode decidir no meio do caminho, ele vê que a coisa melhorou, aí ele avisa para o funcionário. Essa decisão de mudar é do empregador, tá? Não precisa ser pactuado entre as partes. Então, o empregador decidiu que as coisas melhoraram e ele quer que o funcionário retorne às atividades no horário normal, é só ele comunicar ao colaborador, ok?
e, é claro, se for declarado o fim do estado de calamidade. Então, qualquer dessas 3 etapas podem ser feito o restabelecimento do contrato de trabalho no caso de redução profissional. Vocês vão entender que esse restabelecimento, ou seja, essas 3 etapas vão servir também para as questões da suspensão do contrato de trabalho, tudo bem? Vamos falar agora da questão que mais pega a redução da jornada de trabalho. Eu acho que tem sido um pouco mais aceita pelo mercado em si, e essa suspensão temporária tem tido alguma resistência por parte da sociedade. Bem, olha só, a lei diz que durante o estado de calamidade, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho dos seus empregados, e aí pelo prazo máximo de 60 dias fracionados. Vamos pegar algumas tags, como diz o pessoal do marketing, tá? Poderá acordar quer dizer que você pode ou não fazer esse acordo se você entender que é bom para você. Ao mesmo tempo, o empregador ou o empregado também pode ou não assinar essa questão, ou seja, poderá acordar quer dizer que é facultativo, bem? Máximo 60 dias, entendemos que se existe um máximo, também existe um mínimo, então pode ser feito em períodos menores, desde que quando você fizer por 60 dias, seja fracionado em períodos de 30. Ou seja, se você quer fazer só por 30 dias, ok. Se você quer fazer por 60, você vai poder fazer fracionado em 2 períodos de 30. Tudo bem? Até aqui, ok. Vamos lá. Na suspensão do contrato de trabalho, o empregado continua fazendo jus a todos os benefícios. Tudo bem? Você suspende o contrato, mas, por exemplo, se ele tem convênio médico, ele continua tendo direito a esse convênio médico. Tudo bem? Como nós estamos falando em suspensão de contrato de trabalho, nesse período não haverá recolhimento de INSS. Se não haverá recolhimento de INSS, fica autorizado ao empregado, se ele quiser, ele continuar recolhendo para não perder esses meses, mas aí ele vai recolher como facultativo, tudo bem? Isso não trata a empresa, é uma decisão única e exclusiva do empregado, tudo bem? O restabelecimento se fará da mesma forma que a gente tratou no tópico anterior, ou seja, se o estado de calamidade terminar, se terminar o prazo a qual foi acordado, ou se o empregador decidir que está na hora de voltar, porque por alguma situação as coisas melhoraram e graças a Deus vamos pôr tudo normal, é só ele comunicar ao funcionário, tudo bem? Vamos lá, poderá ser acumulada com o pagamento pelo empregador da ajuda compensatória. O que é isso? Olha só, nós vamos tratar aqui sobre o pagamento. Qual é o pagamento que o governo vai fazer? O governo ele vai tratar sobre o pagamento, a antecipação do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem um teto. Então, se você tem um funcionário que tem um salário alto, esse funcionário não vai receber em contrapartida do governo o valor exato do que ele ganha. Ele vai receber o valor que ele receberia se estivesse recebendo o seguro-desemprego. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que o que o governo paga poderá. Olha só, lembre-se muito dessa palavra poderá, isso não é obrigatório, é facultativo. O empregador poderá compensar esse valor. Então, se o governo vai pagar uma parte e vai ficar faltando um restante para que mantenha exatamente o que ele ganha, o empregador, a critério dele, empregador próprio, pode ir lá e fazer uma compensação. Lembrando que isso deve estar em acordo, tá bom? Não faça nada sem que esteja em acordo. Okay? E aí, dentro desse mesmo sentido que a gente está falando, quanto é que o empregado vai receber? Ele vai receber 100% do valor do seguro-desemprego, tá bom? Pelo prazo de 60 dias, ou seja, aqueles 2 períodos de 30. E no caso de empresas com faturamento de mais de 4 milhões e 800, o governo vai arcar apenas com 70%, os outros 30% vão ficar a cargo do empregador, tudo bem? A grande questão aqui é o que eu já falei, é você entender que o seguro-desemprego tem um teto, e que se o seu funcionário ganha determinado salário, ele vai receber o teto do seguro-desemprego e não o valor que ele recebia do salário. Isso é muito importante, tudo bem? Se você pretende fazer algo desse tipo no caso da suspensão, eu te aconselho a antes você falar com o nosso departamento pessoal para tirar todas as dúvidas e poder mostrar para o funcionário exatamente como vai funcionar as questões, tudo bem? Bom, vamos lá. Essa ajuda compensatória mensal que a gente falou atrás, na verdade eu já tratei, é exatamente a questão de você poder complementar o salário da pessoa se ela tinha um valor e vai receber menos do salário, tá? Eu acredito que a gente já falou bastante sobre isso e uma parte importante é que terá natureza indenizatória, ou seja, não vai incidir imposto de renda, INSS, fundo de garantia dessa compensação e a empresa, principalmente as que são tributadas pelo lucro real, vão poder julgar isso nas despesas e diminuir o imposto, ok?
Vamos lá. O reconhecimento da garantia provisória no emprego. Bom, no caso da redução da jornada de trabalho e do salário, fica reconhecido a garantia provisória. Bom, blá blá blá. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que você precisa entender que você não pode fazer uma suspensão ou uma redução e achar que mesmo que isso não dê certo, simplesmente eu mando embora e acabou. Não, você precisa pensar muito bem por quê. Porque depois que você fizer, vamos supor que você fizer uma suspensão de trabalho por 2 meses, esse funcionário vai ter garantido os 2 meses a qual o governo vai fazer o pagamento e depois mais 2 meses. Isso quer dizer que se você suspender o contrato de trabalho do funcionário X, ele vai ter 4 meses de garantia provisória no emprego, ou seja, os 2 meses a qual o governo vai bancar e mais 2 meses de garantia provisória no emprego. Então, a grande questão é você entender que se você fizer um acordo de suspensão ou redução e no meio do caminho você fizer uma demissão sem justa causa, vai haver implicações e multas a qual a lei vai colocar. Então pensa bem, coloca no papel. É uma ótima questão, mas se você verifica que talvez você não tenha caixa para bancar esse funcionário depois desse período, talvez não seja o melhor caminho, tudo bem? Vamos lá, no período de garantia provisória, bom, já falamos sobre isso, a qual ocorre a dispensa do contrato. Isso não vale para quem pedir demissão, tudo bem? Ou nos casos de justa causa, ou seja, essa garantia provisória terminou os 2 meses, no terceiro mês que é a volta o funcionário pede demissão, aí ok, foi por parte dele, a empresa não vai ser penalizada em nada disso, tudo bem? Bom, essas são as questões que a gente pegou. É muito importante entender aqui que o que eu falei aqui foi uma forma bem resumida, mas que vai dar para você, empresário, entender como é que funciona. A grande questão é, se você tiver dúvida e se você quiser aplicar isso na tua empresa, fala com a gente, tá? Fala com o nosso departamento pessoal, fala comigo, que a gente vai poder te orientar se de repente esse é o melhor caminho ou se de repente as questões da MP 927 são o melhor caminho para você, tudo bem? Lembrando que esses acordos todos, não se preocupe, todos serão feitos pela Elect e todos terão um acompanhamento direto do nosso departamento pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês e vamos torcer para que tudo dê certo, se Deus quiser. Tchau, tchau.